preparação de retrospectivas. Isso é muito interessante, ele faz parte daquele curso, na verdade, e é legal para vocês repararem um pouquinho. Vocês vão conhecer a estrutura da retrospectiva, como é que ela é dividida, quais são as etapas, qual a importância de cada uma, e aí vai ficar até interessante também para vocês colaborarem nas retrospectivas. E se der tempo de a gente passar tudo, vocês vão ter um conhecimento legal para poder facilitar uma retrospectiva, se vocês tiverem interesse também, tá? Então isso aqui era mais para conhecer as pessoas, né? Como eu já sei de cada um de vocês, quem já participou de retrospectiva, quem não sabe, eu vou pular essa parte. Basicamente assim, lembrando do aniversário. Quando a gente faz o aniversário, a gente sempre se pergunta, né? Como foram as coisas durante aquele ano, se a gente conseguiu conquistar o que queria, aonde nós estamos agora, o que eu poderia ter feito diferente, o que eu poderia ter feito melhor. Então geralmente é um momento de exame de consciência, que a gente começa a pensar sobre o que a gente queria ter realizado, o que a gente conquistou, o que mudou desse ano para o ano anterior, né? Então a gente faz uma reflexão sobre o que está fazendo. E na retrospectiva é mais ou menos essa ideia. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o que nós fizemos na interação anterior, interação passada, né? Vamos focar nas dificuldades do time, nas coisas que o time não está fazendo tão bem, nas coisas que o time precisa melhorar. E vamos utilizar técnicas de inspeção e adaptação, ou seja, vamos observar o que nós estamos fazendo e vamos identificar o que naquilo pode ser melhorado, tá? O time ganha força para fazer isso, porque a ideia da retrospectiva, principalmente no Scrum, nos métodos ágeis, não é que alguém que esteja fora, um fator externo, observe o que o time está fazendo e diga o que precisa ser feito diferente. A ideia é que o próprio time assuma a responsabilidade pelo que está fazendo e possa tomar decisões para melhorar o próprio trabalho. Então é por isso que tem esse termo empowerment, né? Porque o time ganha poder, o time ganha força de melhorar o próprio trabalho. Essa aqui é a estrutura básica de uma retrospectiva. Essa estrutura foi definida num livro chamado Agile Retrospectives. Eu vou mostrar para vocês as referências no final da apresentação, da Esther Derby e da Diana Larsen. São 5 etapas bem definidas: a preparação, a etapa de reunir dados, a etapa de insights, né, decisões e fechamento. Vamos ver um pouquinho de cada uma delas. A primeira é a preparação. Para que serve a preparação? Nós vamos apresentar a proposta da retrospectiva, o que nós estamos fazendo aqui reunidos agora. Qual vai ser o foco, qual o tempo que nós temos disponíveis, o que nós vamos fazer e quais são os acordos de trabalho. Vamos ver cada uma dessas coisas com um pouco mais de detalhe. Uma coisa importantíssima na preparação é que você peça para que todo mundo fale no início. Existe uma pesquisa que diz que quando alguém não fala no início, a tendência de não falar até o final é muito maior do que quando a pessoa fala alguma coisa no início. Então por isso é muito comum na preparação você pedir para que as pessoas digam alguma coisa, mesmo que for somente assim, resuma o que você acha dessa interação, ou achou sobre essa interação em 1 ou 2 palavras, e pede para que todo mundo diga alguma coisa. A pessoa participando, ela tem uma tendência muito maior de continuar participando depois. É importante que você também defina a abordagem. Diga para as pessoas mais ou menos de que forma você vai aproveitar o tempo, o que vai ser feito naquilo. Então, eu vou mostrar para vocês depois um modelo de como que você define o que vai ser feito em cada etapa. E é interessante que na preparação, você apresente isso para as pessoas, para que elas saibam como que elas vão ocupar o tempo delas. Tem que criar uma atmosfera em que as pessoas se sintam à vontade para resolver os problemas, para discutir coisas difíceis, coisas complexas, né? E para isso é importante que você revise, por exemplo, alguns valores do time, né? Como por exemplo nos métodos ágeis, que a gente tem aqueles valores e esse tipo de acordo de trabalho também, que pode estar relacionado, por exemplo, com uma regrinha simples, que é de você não atender o celular ao longo da reunião. Então quando você define uma regra assim, junto com a equipe, que são esses acordos de trabalho que ela fala, fica muito menos difícil quando acontece alguma coisa de que alguém comete esse erro, por exemplo. Se foi um acordo, uma coisa que todo mundo definiu que era o melhor para o time durante aquele tempo de reunião, de retrospectiva, se o celular de alguém toca, automaticamente a pessoa percebe que ela está quebrando um acordo que foi feito entre o time que era melhor para todos. É diferente de você acusar a pessoa, caramba, mas esse celular tal. Então um exemplo simples, né? Existe uma coisa chamada de primeira diretiva,
que é bem interessante, acho que tem aqui nos slides, mas que é uma frase que basicamente faz com que a equipe foque em perceber que todo mundo está fazendo o melhor trabalho possível e que a gente precisa identificar os problemas no processo e não nas pessoas. Então, ao invés de procurar culpados, né, quem foi que fez errado, quem foi que deixou o build quebrar, quem foi que causou aquele defeito, aquele problema, a gente vai procurar melhorar o processo para que o time fique melhor. Todo mundo tem que falar, todo mundo tem que participar, né? Então tem que tomar cuidado com dominadores também. Sempre que alguém estiver dominando a retrospectiva, o facilitador ele tem que ter esse cuidado de dividir para todo mundo possa participar, todo mundo possa dar opinião. Principalmente se você tiver pessoas de diferentes níveis hierárquicos na retrospectiva. Às vezes você tem uma pessoa que é o gerente da equipe, por exemplo. Então ele tem uma tendência grande de dominar. Aí você não vai conseguir os resultados que você precisa, porque o empowerment do time que a gente falou no início vai ficar prejudicado. E todo mundo é responsável por manter esses acordos que forem feitos. Pode definir esses diversos acordos ao longo da retrospectiva, e o facilitador não pode ser aquele chato que é o único cara que fica pegando no pé de todo mundo. Então, ó, ninguém pode dominar, todo mundo tem que participar, não pode atender celular, não pode ter conversa paralela, sei lá o que vai ser definido, cada time vai definir o seu. Mas a responsabilidade do time é manter isso, e não só do facilitador. E evite a tentação de pular essa primeira etapa de preparação, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande de querer ir direto à etapa de vamos fazer o brainstorm, vamos pensar no que tem que ser feito, mas aí a gente cai naquela coisa de, às vezes, ficar mecânico. Então a gente está se reunindo para fazer uma retrospectiva, mas esquece o porquê da retrospectiva, esquece por que está ali e o que tem que ser feito. Então é sempre importante essa fase de preparação, porque ela vai lembrar das pessoas do porquê elas estão ali e de que maneira elas têm que se comportar para atingir os resultados que se espera de uma retrospectiva. Depois de prepará-lo, então, nós vamos precisar reunir dados. Vamos apresentar fatos, problemas, acertos, erros, frustrações, dificuldades. Então, geralmente é aquela etapa em que a gente apresenta os últimos defeitos que nós tivemos, pode apresentar disponibilidade e diversas coisas, tudo que for relevante para dar ferramentas para que a equipe possa depois identificar o que precisa fazer, o que precisa ser melhorado. Isso vai dar uma visão coletiva dos acontecimentos. Durante uma interação, durante uma semana, o Rui tem uma visão do que ele fez, do trabalho dele, ali do pessoal que estava mais próximo dele. O Robson tem uma visão um pouquinho diferente, o Douglas um pouco diferente, eles enfrentaram problemas diferentes. E na retrospectiva é importante que a gente consiga criar uma visão coletiva. Então o Andy precisa ver o que o Rodrigo também está vendo. E com essa visão coletiva nós vamos conseguir criar soluções melhores do que com as visões individuais de cada um. Precisa apresentar então tudo que for relevante, né? Aqui tem algumas ideias. Decisões que foram feitas ao longo daquela interação, reuniões que foram feitas dos resultados delas, métricas que o time estabelecer como métricas úteis, milestones, a velocidade, números de história, pontos de história que foram terminados, gráficos de burn down, números de defeitos, tecnologias novas que foram adotadas, né? E uma ferramenta interessante para levantar isso é a linha do tempo. Então você identifica todos os dias da interação, se for uma interação de uma semana é muito simples, segunda a sexta, e para cada dia a equipe vai identificando o que foi que aconteceu durante aqueles dias. Lembrando de todos esses fatores aqui também, né? E vai criando então uma visão coletiva dos acontecimentos daquela semana. Depois de levantados os dados, vem a fase de gerar insights, onde a gente vai interpretar os dados que foram levantados, pensar no porquê das coisas, no porquê as coisas aconteceram daquela forma, porquê aqueles fatos ocorreram. Vamos identificar alguns padrões e considerar possibilidades de mudanças. Por isso é importante que todas as possibilidades sejam consideradas. Às vezes a gente quer correr direto para uma solução, então apresenta um fato e já corre direto para uma solução. Mas o time junto sempre é capaz de construir uma solução melhor e muitas vezes mais abrangente, né? Então é interessante que todo mundo possa participar e todo mundo possa colaborar na construção dessa solução.
ter uma visão geral de tudo, mais ou menos o que nós já falamos anteriormente, buscar a causa. Buscar a causa, existem técnicas específicas, nós vamos ver já nos 5 porquês, métodos socráticos, que vão fazer com que a gente procure resolver não os sintomas dos problemas que vão aparecendo. No momento de levantar os dados, é muito comum que a gente identifique diversos sintomas, mas não causas. Para que a solução seja efetiva, a gente precisa sempre identificar a causa, né, e remover o problema na raiz. Vamos ver algumas técnicas para isso. Depois disso, nós vamos decidir o que vai ser feito. Identificar abordagens, escolher qual abordagem de todas as que forem levantadas nós vamos utilizar. Vamos definir, identificar metas e planejar a conquista da meta. Então, nessa hora, o time, como já passou pela fase de gerar insights, o time já deve ter levantado algumas ideias, algumas possíveis soluções para aqueles problemas. E agora a gente tem que identificar a primeira, uma, duas ou algumas para fazer, como vai ser feito, quem é que vai fazer, né? Então nessa etapa todas essas coisas vão acontecer. É importante limitar a quantidade de iniciativas, porque muitas coisas ao mesmo tempo podem inibir a sua eficiência, até mesmo anular totalmente. Então é importante que o time tenha uma visão do que ele é capaz de fazer, de melhorias, das melhorias que foram definidas na retrospectiva, e que possa equalizar isso de uma maneira que consiga fazer durante aquele período de iteração. Então, se você tem uma iteração de uma semana, é interessante que você defina ações na retrospectiva que possam ser realizadas naquela semana de trabalho. E na outra semana vão ser definidas outras ações para aquela semana. Então, se você tiver muitas iniciativas, levantar tudo ao mesmo tempo para ser feito, e pior, não definir responsável para fazer nenhuma delas, vai acabar que aquela retrospectiva vai terminar e nenhum resultado vai ser gerado, não vai ser feito nada. Então isso também vai desmotivando o time e a retrospectiva vai perdendo sentido. Então muitas vezes é melhor ter poucas iniciativas, 2 ou 3 ações, mas ações que sejam efetivamente realizadas. Equilibre coisas simples e coisas complexas, né? Essas ações elas vão ter que ser feitas durante o período de trabalho, provavelmente. Então tem que equalizar bem quando vai ser feito. E se a gente está sempre com coisas muito complexas na retrospectiva, pode prejudicar também o andamento da iteração, coisas assim. Então, as autoras do livro sugerem que você equilibre mudanças simples e complexas. Depois de uma mudança muito complexa, o time precisa de um tempo para se acostumar com aquela mudança, para aderir àquela mudança. Então é interessante você colocar algumas mudanças mais simples depois e deixar uma próxima mudança complexa para algum tempo depois. Isso vai aumentar a eficiência também das mudanças que forem realizadas. Faça novos acordos de trabalho. Então algumas coisas não são às vezes ações diretas, coisas que vão ser feitas, mas são hábitos que o time precisa criar. Então geralmente nessas situações o time pode criar novos acordos, como por exemplo, todo mundo vai parear pelo menos 4 horas por dia, adquirir determinados hábitos, né? Então isso também são coisas que podem ser definidas na retrospectiva. Atribua responsabilidades, né? Na verdade eu atribuo responsabilidades aqui, não sei se é o melhor termo para expressar isso, porque precisa ser uma coisa voluntária, mas alguém precisa ser responsável. Se a gente define que uma coisa vai ser feita, levantamos várias ideias e legal, alguém tem que fazer aquelas ideias, tem que colocar aquilo para funcionar. Pode ser uma equipe, pode ser uma parte do time, pode ser... Mas se todo mundo é responsável, acaba que ninguém é responsável. Então precisa definir quem é que vai fazer aquilo, quem é que vai se responsabilizar por aquilo, mesmo que precise da ajuda de todos os membros do time. O Bruno Pedroso, lá da CIA Tecnologia, ele usava a seguinte técnica: pega todas as ideias do pessoal, quem é que vai fazer isso aqui? Ninguém se manifesta, então joga fora. Quem é que vai fazer isso aqui? Ninguém se manifesta, joga fora. Porque se não tem nenhum responsável, aquilo não vai ser feito, né? Por outro lado, também é errado o facilitador começar a determinar: você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Porque daí também está inibindo o empowerment do time, que foi o que nós falamos no início. O time tem que resolver os próprios problemas, o time tem que ser responsável por melhorar. Então, precisa ter o compromisso das pessoas, mas tem que ser uma coisa voluntária. Tome cuidado com heróis. Os heróis geralmente são aquelas pessoas que querem resolver todos os problemas e muitas vezes até resolvem mesmo. Só que isso também torna a equipe dependente, deixa a equipe num papel de vítima.
a gente nunca consegue fazer as coisas, nós somos indefesos, tal. Sempre o herói que vai lá e salva, né? O cara que sempre apresenta o lado no lugar dos outros, por exemplo. Então isso é uma coisa ruim, porque cria uma dependência grande da equipe naquela pessoa. A gente tem que evitar essa situação, então tem que todo mundo participar e todo mundo contribuir na retrospectiva, todo mundo contribuir para a melhoria da equipe, não pode ser dependente de uma única pessoa. Isso vai criar o conceito de sinergia, que a gente já falou outras vezes, né? 1 mais 1 pode ser igual a 3. Então, todo mundo aqui junto pode fazer um trabalho muito superior do que qualquer um sozinho. Então essa que é a ideia da sinergia. Se depende de uma pessoa só, a gente não consegue criar sinergia. Cuidado com retrospectivas que terminam sem ações. Perde completamente o sentido. Pensa, 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 gera um monte de ideia, discute, 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 e no final não faz nada para melhorar. O PDCA, que é a base da retrospectiva, né, que é a técnica do ciclo de Deming que a gente aprende, Plan, Do, Check, Act. Então tem uma etapa de ação bem definida, precisa agir. A única maneira de a gente criar realmente uma melhoria é agindo, é fazendo alguma coisa. Não tem como mudar as coisas só pensando, a gente tem que fazer. Então é essencial que a gente crie ações na retrospectiva. E essas ações devem fazer parte do planejamento do trabalho. Também não adianta nada a gente definir diversas ações e não identificar quando aquilo vai ser feito. Então definimos lá 5 ou 6 ações, aí vai fazer o planejamento da semana, do sprint, o que tem para fazer essa semana? Essas tarefas aqui, mas se não inclui as ações da retrospectiva, aquilo acaba sem ser feito porque não foi definido um quando, só foi definido o que. Então é essencial que se planeje quando vai fazer, além de se definir quem, quando. Depois de tudo isso, é preciso fechar a retrospectiva. Então, como é que nós vamos identificar se nós efetivamente estamos melhorando? Como é que nós vamos identificar se essas coisas que nós fizemos vão gerar algum efeito positivo, negativo ou nenhum, ou neutro, né? E os agradecimentos. Então, aqui nessa etapa também podemos documentar o resultado das decisões. Não existe uma técnica específica para isso, vai de cada time. Você pode decidir também não documentar nada, pode tirar algumas fotos, pode colocar no wiki, por exemplo, softwares que nem o Pronto para métodos ágeis, né, voltados para métodos ágeis, tem maneiras de você documentar retrospectivas. Então a equipe também tem que definir se vai fazer isso ou não e como, onde, né, vai documentar. E aí você pode fazer uma retrospectiva da retrospectiva. Parece um negócio meio maluco. Você vai fazer a inspeção e adaptação da inspeção e adaptação. Então, tem algumas maneiras de fazer isso também, mas basicamente nós vamos pensar o seguinte: fizemos retrospectiva, o que nós podemos melhorar na próxima retrospectiva? Essa que é a ideia básica. Que material você vai precisar para fazer a retrospectiva? Interessante ter um quadro branco, um flip chart, canetas para todo mundo possa escrever, cartões, post-its, né? E aqueles pontinhos ali, nós vamos ver um exemplo, é muito interessante para poder fazer priorização. Ajuda a equipe a fazer a priorização de uma forma rápida. Quando tem muita gente, às vezes você tem que pedir, quem acha que é isso? Todo mundo vota, tem que contar, marcar. Quem acha que é isso? Todo mundo vota, tem que contar, marcar. No caso dos pontos, é muito mais eficiente. Você distribui os pontos, as ideias estão em cartões e cada um vai colar o ponto naquele cartão que vai votar, e aí a gente vai escolher o cartão que tiver mais pontos depois. É importante também rotacionar o papel do facilitador. Cada facilitador tem uma maneira diferente, tem uma abordagem diferente, né? E o facilitador, ele geralmente tem que ter um papel um pouco mais neutro também. Porque como ele está no papel de liderança, ele está na frente, está falando, se ele não tomar cuidado, ele pode direcionar totalmente a retrospectiva. Pode virar um herói e pode inibir as decisões do time também. Então é essencial rotacionar esse papel. É importante que todos os membros da equipe possam ter oportunidade de fazer o papel de facilitador. Pode trazer também facilitadores externos, por exemplo, o Paintback, totalmente acessível. Pessoas de outras empresas, vá você também em outras empresas, se você tiver oportunidade, faça facilitação lá. Às vezes uma pessoa que vem de fora consegue ajudar a equipe muito melhor do que alguém que está dentro, ela consegue enxergar os problemas sobre um outro ângulo, sobre uma outra perspectiva. Então é sempre interessante também trazer pessoas de fora e você, se gosta de facilitar retrospectivas, se ofereça para ir a outras empresas e facilitar também.
A meta da retrospectiva, né? Pode ser ampla, fechada. Metas amplas demais e fechadas podem bloquear, considerar diferentes possibilidades, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Encontrar formas de melhorar nossas práticas, encontrar formas de responder mais rápido ao cliente, descobrir formas para disseminar o conhecimento entre a equipe, né? Já pensou se a gente faz uma retrospectiva com uma meta muito fechada? Não tem muito, implementar o Git na equipe, por exemplo. Fechou demais. Então não, qual é o nosso problema? O que nós estamos tentando resolver? Colocar de uma forma mais ampla. De uma forma mais ampla, vai ser possível considerar mais possibilidades do que de uma forma muito fechada. Então tome cuidado para não colocar uma meta fechada demais. Isso vai inibir a criatividade da equipe. Presta atenção no tempo da retrospectiva. Isso vai ser de acordo com o tamanho da interação, tamanho do time, a complexidade que está envolvendo aquilo que vai ser tratado e o nível de conflito. Pode ser feito retrospectivas de interação, retrospectivas de projeto, retrospectivas, por exemplo, anuais, de tempos em tempos, e aí você vai ter que medir o tempo, mensurar de acordo com essas informações aqui. Quanto tempo leva para preparar uma retrospectiva? Essa é uma pergunta muito importante. O facilitador ele precisa preparar a retrospectiva antes, de forma a fazer com que as pessoas que estiverem nela aproveitem o seu tempo com o mínimo de desperdício possível. Geralmente, o tempo que o facilitador vai levar para preparar a retrospectiva é mais ou menos o mesmo tempo que leva a retrospectiva. Então, uma retrospectiva de 2 horas leva mais ou menos 2 horas para ser preparada. É importante que o facilitador reserve esse tempo antes para poder definir qual vai ser a meta da retrospectiva, escolher algumas atividades, preparar o material, fazer um brainstorming ali com algumas ideias, né, antecipado. Então é interessante sempre ter esse tempo, né? Às vezes a gente não faz isso, é totalmente diferente. Eu já facilitei diversas vezes a retrospectiva e quando a gente prepara, o resultado é muito melhor. Faz o tempo das outras pessoas valer muito mais. 1 hora sua faz a 1 hora dos outros ter um valor muito maior. Então, se for facilitar uma retrospectiva, certifique-se que você vai prepará-la antes. Tenha um backlog de ações das retrospectivas anteriores, né, para você poder acompanhar o que está sendo feito, o que foi definido, mas nunca foi feito. Traz isso para a retrospectiva, analisa junto com o pessoal, apresenta as ações que foram feitas para que todo mundo possa ter uma visão do resultado que as retrospectivas estão efetivamente gerando. É recomendável que faça uma disposição em círculo ou semicírculo, para que as pessoas possam se comunicar melhor, né? Se possível sem uma mesa, quando não for possível tudo bem, pode ter a mesa, então todo mundo pode ver todo mundo e não fica uma pessoa totalmente centralizando ali a conversa. A ideia interessante é ter um checklist de preparação, né, para o facilitador certificar de que nada foi esquecido. E vamos ver algumas dicas básicas do que esse líder, né, esse facilitador, precisa adquirir de habilidades para poder fazer melhor esse papel. Primeiro, quem é esse cara exatamente? Ele é uma pessoa que vai guiar um grupo para compartilhar ideias, opiniões, experiências, expertise, para que crie um plano de ação. Então a ação novamente aqui destacada porque é muito importante, para conquistar um objetivo comum, um objetivo que é de todos. Falamos um pouquinho antes, precisa ser neutro. Está numa posição de vantagem, tem que tomar cuidado para não direcionar a retrospectiva e tirar o empowerment do time. Precisa conhecer as diversas atividades que podem ser feitas na retrospectiva e precisa monitorar essas atividades. Então, você vai... Pessoal, vamos fazer um brainstorm. Legal, como é que vai ser esse brainstorm? Todo mundo vai escrever as ideias, a gente vai juntar tudo depois. Beleza. Quanto tempo vai levar? Precisa monitorar. Ninguém está escrevendo mais. É o tal do buzz ali, né? Já está aquela conversa, assim, ou então se é uma coisa colaborativa, está um silêncio. Então tem que saber o momento de encerrar a atividade. Tem que tirar as dúvidas do pessoal sobre as atividades, tem que explicar como vai ser a atividade. Responder perguntas, explicar a proposta, por aí vai. Lembra da diretiva primária que eu tinha comentado com vocês? Essa aqui. Independentemente do que descobrirmos, nós entendemos e acreditamos que todos fizeram o melhor trabalho que puderam, dado o que sabiam no momento, suas capacidades, habilidades, recursos disponíveis e a situação em mãos. Essa aqui é a melhor ferramenta para um facilitador abrir a retrospectiva de forma a evitar que as pessoas
venham com a mentalidade de buscar culpados ao invés de buscar soluções para os problemas. Faça com que todo mundo participe. Se perceber que alguém está muito quieto, pode perguntar assim: o que você acrescentaria? O que você tem a dizer a respeito disso? É uma maneira de você fomentar a colaboração e participação de todos. Novamente, cuidado com os dominadores. Não entre no jogo da culpa. Então o facilitador ele tem que se preocupar em manter a retrospectiva produtiva. A partir do momento que você começar a ver, você quebrou o build, você é imaturo, muda a abordagem, para que você possa voltar a focar na solução dos problemas. Prepare-se para lidar com o silêncio das pessoas. Pessoas podem não estar falando muito, lágrimas, às vezes a pessoa se sente culpada com determinada coisa. Nas nossas retrospectivas o Douglas sempre acaba chorando, por exemplo. Tem que lidar com isso. Pessoas mal educadas, o cara sai da sala, fica nervoso, então o cara quer ficar fazendo palhaçada o tempo todo. Tem que saber lidar, né, mais ou menos com esse tipo de coisa, para sempre garantir, de novo, que a retrospectiva mantenha-se produtiva. Tem que ficar de olho no tempo, pode determinar um timekeeper, por exemplo. Olha, você pode me ajudar com o tempo, tem um relógio aí? Então, 2 minutos para essa atividade. Você pode usar um Pomodoro, um reloginho daquele do Pomodoro, pode usar sons para quando termina o tempo, um despertador, né? O Almeida sempre usava aquele sonzinho de pato do iPhone dele, é uma ideia também. Você precisa ajudar as pessoas a identificar também as votações, né? Você pode fazer uma barra de progresso e a cada X minutos você marca. Então você fala assim, nós temos 15 minutos, a cada 5 minutos eu vou marcar aqui um ponto. Então aí a equipe fica ligada, a gente tem tanto tempo para fazer. Então você tem que, por exemplo, criar um plano de ação e o pessoal está ainda falando sobre as ideias. Você está percebendo que o tempo está acabando e que eles ainda nem começaram a escrever. Você tem que garantir que vai sair algum resultado daquela retrospectiva. Então mantenha o pessoal ligado. Pessoal, falta 15 minutos. E aí o pessoal vai começar, a gente ainda está conversando, nem começamos a falar efetivamente do que nós vamos fazer. Então vamos começar a preparar. Quando está trabalhando em grupos ou individualmente, é interessante manter as pessoas informadas de quanto tempo elas têm para trabalhar. Pode usar o Pomodoro, né, como eu falei antes, também para ajudar a marcar o tempo da retrospectiva. Saiba quando trabalhar com o grupo todo junto, quando dividir em equipes menores, quando trabalhar em pares, quando trabalhar individualmente, de acordo com o objetivo, com o que você quer fazer, pode ser interessante usar cada uma dessas. Aqui sim, a votação por histograma que eu falei. Você monta mais ou menos um histograma, né, de quais opções são mais interessantes. No caso da priorização dos pontos que eu falei antes, pode tanto dar um ponto para cada pessoa, como pode dar 10 pontos para cada uma, por exemplo, sendo que na opção de prioridade 1 para você vai colocar 4 pontos, na de prioridade 2, 3 pontos, e aí vai ficar mais ou menos assim. Né? Você vai destacar, vão ficar vários pontos, e aí você identifica o que tiver mais pontos, é o que a equipe identificou como a melhor opção. Por exemplo, tem 3 ideias aqui. Enviar exceptions por e-mail para o Batman da semana, criar uma conta no New Relic para monitorar exceptions, escolher um responsável semanal por olhar o log e registrar erros no track. São ideias para diminuir problemas de bugs e tal. E aí a equipe, por exemplo, escolheu que essa aqui era a opção mais interessante, porque teve mais pontinhos ali. É mais rápido do que ficar perguntando para cada um, às vezes, o que acha. Então agora, vamos ver um pouquinho das atividades. Não vai dar tempo de ver todas, mas a gente vai ver algumas, né, que existem. Essa é o check-in. Então o check-in é aquilo que eu falei para vocês no início, na fase de preparação. Pede para que cada um fale alguma coisa, vai ajudar com que as pessoas continuem sempre falando. Então o que você espera da retrospectiva em uma palavra? Como você descreve a interação em uma palavra? O que você tem em mente em uma palavra? Tem que ser uma coisa rápida, porque é a preparação. Você não pode tomar muito tempo. Focus in, focus off. O que a gente deve focar ao invés de outra coisa? Então, por exemplo, diálogo ao invés de debate. A equipe vai criar essas coisas, né? Então vamos fazer mais isso do que isso. Solução ao invés de culpado. Por aí vai. Então isso é um exercício para que a equipe prepare o ambiente ideal para a retrospectiva. Esse exercício pede para que todas as pessoas da equipe se identifiquem em 4 categorias básicas. Em uma delas,
Então você pode ser um explorador, que é um cara que está louco para ter ideias, descobrir coisas novas, você quer aprender tudo que puder. Pode ter um shopper, vai prestar atenção na retrospectiva, vai ficar feliz se sair algo útil. Pode ser um turista, não está nem um pouco interessado na retrospectiva, mas você está feliz por quebrar a rotina, porque alguém te tirou do seu trabalho e agora você está aqui. Ou pode ser um prisioneiro, você não queria estar aqui, você está forçado a estar aqui, está obrigado, se você pudesse você não estaria aqui. Quando você vai fazer uma facilitação externa, é interessante usar isso, porque você pode entender com essa ferramenta qual é a atitude de cada pessoa em relação à retrospectiva. Você vai perceber o quanto de resistência você vai ter na colaboração das pessoas e coisas desse tipo. Claro que essa votação tem que ser feita de forma anônima. Esse é um outro método na preparação, e é interessante que você vá fazendo toda a retrospectiva. É um índice de felicidade. É uma informação muito subjetiva, mas que pode ser muito útil. Basicamente você vai definir de 0 até 5. E pessoal, qual é a satisfação do time em relação a vir trabalhar de forma anônima? Todo mundo vai escrever num post-it. Ah, é 5, estou super animado. O outro cara está totalmente desmotivado. E aí você vai tirar uma média, né, da equipe e vai pontuar isso. E aí vai pontuando ao longo do tempo. O que isso vai te ajudar? Por que isso é feito na preparação da retrospectiva e não no final? Se você percebe que a motivação da equipe está totalmente baixa, é uma ótima informação para você poder explorar na retrospectiva como facilitador o porquê que a equipe está tão desmotivada e o que pode ser feito para que a equipe fique mais motivada. Agora, se a equipe está totalmente motivada, a sua abordagem vai ser outra, certo? O histograma de satisfação é semelhante, em vez de fazer um gráfico daquele, né? Você vai levantando aqui, cada membro do time tem um quadrado e aí você vai ter um histograma da satisfação. Dá para ter uma ideia mais geral, né? Se ficar ao contrário, fica exatamente uma curva, dá para ter uma ideia de como é que está a satisfação do time como um todo e não somente pela média. Timeline nós falamos no início. Pode ser feito assim, todo mundo vai colando os post-its, né? Pode usar cores para representar itens de tipos diferentes. Pode fazer um timeline mais elaborado. Vamos fazer uma revisão do projeto? Teve 3 iterações. O que nós aprendemos? Quais foram os desafios, né, na iteração 1, na 2, na 3? Né? E os insights? Pode ser uma coisa assim também. Tem uma técnica agora já para gerar insights, né? Que você... Bom, pessoal, legal. Então, esses são os nossos dados, essa aqui é a situação. Vamos agora começar então a pensar em ideias de coisas que a gente pode melhorar e tal. Então você pode fazer o seguinte, cada pessoa começa a escrever uma ideia e passa para a pessoa do lado. E a pessoa do lado, ela tem que continuar construindo em cima da ideia do anterior. Então a ideia é que à medida que você for passando, essa ideia vai ficando cada vez melhor. Não precisa fazer a rodada completa, pode parar, por exemplo, na 3ª rodada. Pode fazer também contextualizado, né? Então, por exemplo, pessoal, vamos identificar coisas que nós estamos orgulhosos, e agora vamos identificar coisas que nós estamos arrependidos. Então você põe um contexto em vez de deixar totalmente solto, para que foque melhor no levantamento de dados, ou então até mesmo na geração de insights. Pode fazer entrevistas com a equipe, então cada um vai entrevistar outra pessoa, perguntando sobre os altos e baixos, a iteração, coisas desse tipo. Pode fazer um círculo de perguntas, se não estiver sentado em círculo, um membro da equipe vai fazendo uma pergunta para o outro sobre a retrospectiva, e a partir daquela conversa, né, desse círculo de perguntas, a gente vai criando ideias e levantando informações sobre o que foi acontecendo. Pode criar também uma estrutura mais ou menos assim, né, um círculo fechado, um círculo mais aberto, e aí cada pessoa vai falando com a que está na frente, e aí depois de tanto tempo isso aqui gira, né? A pessoa que está aqui vai para cá e todo mundo acaba falando com todo mundo. Outra técnica interessante é o radar do time. Você pode levantar os valores do time ou alguns aspectos importantes para a equipe, e aí vai fazer também uma votação para identificar o quanto a equipe está bem ou mal naquilo, né? Então aqui na parte de fora seria muito bem, e aqui dentro seria muito mal, e isso te dá uma ideia de aonde precisa ser melhorado exatamente, né? Esses pontos que estão mais para dentro aqui do radar. Existe um jogo chamado Apple to Apples, e a Diana Larsen e a Derby,
a partir desse jogo, criaram um joguinho de retrospectiva também voltado nos princípios, né? Da mesma forma que a gente usou aqui alguns princípios do XP, a gente faria aqui o seguinte: nos cartões verdes a gente colocaria alguns princípios da equipe. Então, nossa equipe, um dos princípios é fazer as coisas de forma divertida, colaborativa, rápida, flexível, criativa. Escreve os cartões verdes, legal. Agora cada um da equipe vai escrever nos cartões vermelhos 3 coisas que devem ser começadas, 3 coisas que a gente precisa manter e 3 que nós precisamos parar de fazer. E aí, é um joguinho, então você vai definir alguém para ser o juiz do jogo. Você vai ser o juiz, legal. O juiz ele levanta um cartão verde e aí todo mundo da equipe vai escolher qual é o seu cartão vermelho, cada um vai ter 9 cartões vermelhos na mão, que está mais coerente com aquele verde, com aquele princípio. Então, dentro do princípio de criatividade, o que é mais interessante aqui dos meus cartões, né? Parar de fazer isso, manter isso ou começar a fazer aquilo. Você vai entregar. E o juiz vai definir qual daqueles cartões que a equipe entregou, vermelhos, são mais interessantes para casar com aquele verde. E aí escolhe aquilo e aquilo pode virar uma ação na retrospectiva depois. E aí o juiz vai passar o papel dele para o cara que estiver do lado e assim vai rodando, o joguinho vai correndo. Tá? Então aqui tem as regras do jogo, depois se vocês quiserem consultar. Tem a técnica de brainstorm com filtros. Basicamente a equipe vai ter o máximo de ideias que puder, sem se preocupar muito se aquilo é legal ou não é legal, vai despejando ideias, pode ser em post-its, pode ser no quadro, enfim, de alguma maneira. Depois definir-se alguns critérios e aí a gente vai filtrando aquelas ideias em cima dos critérios, né? O importante de não filtrar o brainstorming na hora que as pessoas estão tendo ideias é porque os filtros, se eles vêm no momento das ideias, eles vão inibindo as ideias. Muitas vezes pode perder boas ideias ali. Então deixa as pessoas jogarem as ideias e depois fazem um filtro. Pode ser feito de forma livre, pode ser feito fala ou passa, dá uma ideia então passa, dá uma ideia então passa. Né? Pode ser feito de forma, dá um tempo para as pessoas para elas escreverem. Aqui tem então as linhas básicas, né, de um brainstorming para ele ser eficiente. E agora, pessoal, é o seguinte, ó, eu estou na metade, tem mais 80 slides com técnicas retrospectivas aqui ainda. Então, claro, né, eu vou passar todas elas para vocês. Deu para dar uma ideia, mais ou menos, ó, tem aqui diversas técnicas ainda sobre retrospectivas em todas aquelas etapas. Então, qual que é basicamente o que eu queria passar para vocês aqui? Vocês têm a noção de o que um facilitador tem que fazer, quais são as etapas de uma retrospectiva, e vocês sabem que existem milhares de técnicas possíveis para se adotar dentro das 5 etapas para construir uma retrospectiva eficiente. Se um dia vocês quiserem facilitar uma retrospectiva, vocês vão lembrar dessas fases, vocês vão lembrar dos cuidados que o facilitador tem que ter, e aí vocês vão identificar quais são as melhores técnicas para atingir o objetivo que vocês identificaram como mais importantes para a equipe naquele momento. Então a ideia básica eu acho que deu para passar, apesar de não ter dado tempo de passar todas as técnicas para vocês. Beleza?